Falemos então do país que gerencia o mundo. Sim, estamos falando dos Estados Unidos. E eu vou começar pela notícia mais... anacrônica, talvez. Foi a melhor palavra que eu encontrei. Falando em nazismo? Né? Porque não dá para acreditar. Um homem de 67 anos, condenado pela justiça, foi executado por um pelotão de fuzilamento na Carolina do Sul. Há 23 anos, o Brad Sigmund foi condenado à morte por ter assassinado os seus sogros usando um taco de beisebol. Sim, é horrível. É horrível. E o fuzilamento foi uma escolha dele. Ele poderia escolher pela cadeira elétrica ou pela injeção letal. E aí, segundo a defesa dele, ele escolheu o pelotão de fuzilamento que pareceu mais adequado. Há 15 anos, a morte de um condenado não era feita dessa forma, por um pelotão de fuzilamento. Mas isso ainda é possível nos Estados Unidos de 2025. Hoje, 23 dos 50 estados americanos proíbem a pena de morte. Outros 6 estão em moratória, ou seja, suspenderam ali temporariamente para discutir se seguem ou não com a pena de morte. Bom, discussão inclusive é o que não falta nos Estados Unidos. O país está envolto em questões polêmicas dia sim, dia também. Essa semana, por exemplo, ficou decidida a remoção da emblemática inscrição Black Lives Matter de uma avenida em Washington. Apagar esse símbolo antirracismo na capital americana está sendo considerado um dos maiores sinais anti-minorias do governo Trump. Teve também a pressão do secretário de Saúde Robert Kennedy Jr. em cima da indústria de alimentos, dizendo que vai ser sua prioridade eliminar a presença de corantes artificiais na comida americana. É que eu não tinha lido antes do fim do seu mandato. Acabou a Coca-Cola. Acabou a Coca-Cola, acabou Fruit Loops, acabou Skittles, acabou até alface, se você duvidar, porque nos Estados Unidos, vamos combinar, né? Pô, em meio a isso tudo, esses delírios todos, o gasto público do país atingiu um novo recorde em fevereiro, mesmo com a ação do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo Elon Musk. As despesas do governo subiram no primeiro mês do mandato, ficaram 7% maiores do que em 2024. Curioso, é que o Trump pede muito Big Mac no Salão Oval. É verdade. Apesar do DOGE alegar que já fez uma economia de 100 bilhões de dólares, as contas já subiram 40 bilhões de dólares no total. Mas às vezes é isso, né? Eles economizaram 100, mas passaram a gastar 140. Mas economizou 100. Economizou, ele não está mentindo. Não interessa, não importa, né? A interpretação é livre. Não está mentindo. E não à toa, o Trump não tira o foco das tarifas. A gente sabe que a alegação é o fortalecimento da indústria americana, que Trump quer colocar o mercado do mundo no bolso, mas no fim das contas, vale lembrar, o aumento das tarifas pode impactar diretamente o bolso da população americana. Essa semana, o Trump resolveu taxar em 25% todas as importações de aço e alumínio, sem exceções. O IPEA calcula que o setor siderúrgico brasileiro pode perder 1,5 bilhão de dólares com essa decisão. Por isso, o governo Lula já classificou a decisão de Trump como injustificável e equivocada. E disse que quer apresentar um recurso à Organização Mundial do Comércio. Mas olha que engraçado. A OMC está paralisada há anos por obstrução de quem? Do próprio Estados Unidos. Parece que era isso aí. Mas o Que interessante! Que interessante! Que interessante! Tá vendo como é que cabia? Que interessante! Que interessante! Já a União Europeia resolveu retaliar também. Os europeus vão impor tarifas entre 10% e 50% sobre até 28 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos. As medidas devem entrar em vigor em abril. Daí o Trump fez o quê? Decidiu que ia colocar uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e outras bebidas europeias se eles não desistissem da tarifa de 50% sobre o uísque americano. Para quem acha que isso é papo de bêbado, sente o drama. A União Europeia exportou quase 5 bilhões de euros em vinhos para os Estados Unidos no ano passado. Isso representa perto de 1/3 das exportações totais de vinho do bloco. A França representa quase metade desses negócios e a Itália quase
40%. Olha... Trader Joe's vai fechar. E vai ter que Não vai avisar rolar. lá os Rockefeller que acabou Chateau Latif, né? Acabou. Agora é só vir da Califórnia. Que É uma isso. Mentira. A gente tem que falar também, já que estamos falando de imposto, né? Vamos falar também do Canadá. O vizinho que todos sonham em ter, menos o Trump, que segue encrencando. Em resposta à decisão de taxação, o Canadá anunciou tarifas de 25% sobre importações dos Estados Unidos. Laranjão não gostou, disse que os Estados Unidos vão responder à retaliação canadense, mas ainda não especificou como ou quando. É um morde-a-sopra danado. Ainda mais depois do anúncio do novo premier canadense. O nome dele é Mark Carney, é um ex-banqueiro do Partido Liberal do Canadá. Carney tem 59 anos e é um tecnocrata com grande experiência em mercados financeiros. Ele presidiu o Banco Central canadense durante a crise financeira de 2008 Ei, rapaz. e o Banco Central britânico durante o Brexit, Poxa. porque, vale lembrar, Canadá, né, Commonwealth, todo Isso. mundo ali é amigo. E de cara ele já disse que, abre aspas, os Estados Unidos não são o Canadá e o Canadá nunca, jamais fará parte dos Estados Unidos, de nenhuma maneira, forma ou formato, fecha aspas, acabando com o sonho americano de Trump de tornar o Canadá o 51º estado. Isso. E não bastassem as batalhas internas e externas, o Trump ainda toma conta do conflito Rússia e Ucrânia. Essa semana, a Ucrânia fez o maior ataque com drone já feito contra a Rússia, mas depois disse que estava aberto a um cessar-fogo. Ao que Trump disse que a bola estava com Putin. Vladimir demorou um pouco e disse que apoia sim o cessar-fogo, mas impôs várias condições à proposta americana para acabar com a guerra. Entre elas, a Ucrânia deve reconhecer o território tomado pela Rússia, o que inclui a Crimeia, deve se comprometer a não se juntar à OTAN e, além disso, forças de paz europeias não devem entrar em território ucraniano. É Simples, básico, É. um pedido normal. Claro! É assim, beleza, a guerra acaba, mas assim, Ucrânia, você não tem soberania nenhuma sobre as suas decisões. A guerra Pronto. acaba e eu ganhei. Qual é a sua condição, Putin? Eu ganhei. Não, e olha que bonitinho. Tem que falar que eu ganhei. E olha que bonitinho, quando o Putin estava falando ali sobre o assunto, ele agradeceu ao Brasil e a outros líderes dos BRICS pelo que chamou de esforços em direção à paz. Ah, essa eu não vi. Um grande bloco democrático e pacífico, que são os BRICS. Tá. Sobre o que deve acontecer, eu vou roubar aqui o título de uma análise feita pela BBC Brasil, que diz o seguinte: Putin está pronto para um cessar-fogo ou está apenas ganhando tempo? Essa é a pergunta que fica. E para encerrar, vamos falar sobre a relação dos Estados Unidos com manifestantes pró-Palestina, Gabriel? Vamos, né? Vamos. Tem esse assunto Temos, ainda. né? Tem. Trump vinha apertando o cerco contra a Universidade de Columbia, em Manhattan, e a forma como ela lidou com protestos pró-Palestina nos últimos meses. Chegou a cortar 400 milhões de dólares em financiamentos e contratos da administração federal para a universidade. E uma semana atrás, Mahmoud Khalil, um dos líderes dos protestos, foi preso em Nova York e levado para o centro de detenção de imigrantes na Louisiana. Mahmoud tem green card, tem residência permanente, legal nos Estados Unidos, é casado com uma cidadã americana que está grávida de 8 meses e por isso quer ver garantido o direito à liberdade de expressão com base na primeira emenda da Constituição Americana. Já falaremos sobre isso. O que não deixa de ser, evidentemente, muito curioso, já que lá entre os palestinos que ele defende não tem primeira emenda que garanta a liberdade de expressão, né? Eles jogam pessoas de cima do telhado. Mesmo preso e tentando resolver os seus problemas, Mahmoud entrou com ação em um tribunal federal para impedir que os registros de estudantes que participaram dos protestos sejam compartilhados com o comitê da Câmara. É que ontem a universidade anunciou ter expulsado, suspendido e até revogado diplomas de estudantes, ai que país maravilhoso, que estiveram na ocupação de um prédio no campus de Manhattan. Não se sabe quem são ou quantos foram. O departamento jurídico só disse que aplicou a medida contra dezenas de pessoas que ocuparam o Hamilton Hall no final de abril de 2024, com base na avaliação sobre a gravidade de seus comportamentos.
Trump diz que os protestos incluíram apoio ao Hamas e atos antissemitas contra estudantes judeus. E a gente viu isso, os vídeos mostram isso. E que a prisão de Mahmoud Khalil é a primeira de muitas. Segundo ele, muitos manifestantes não são nem estudantes. Olha só, mais uma semelhança com as universidades federais daqui. A diferença é que aqui a gente não paga, lá eles pagam o quê? $400 mil para fazer um curso inteiro. São agitadores pagos e não estudantes. E os Estados Unidos devem achar, deter e deportar esses simpatizantes de terroristas para nunca mais voltarem. Palavras do Trump. O que eu queria pegar aqui sobre a primeira emenda é uma coisa muito interessante que eu li hoje, inclusive, porque a Mônica Bergamo, sempre ela postou no Twitter dela uma manchete dizendo: a Universidade de Colômbia expulsa alunos envolvidos em ato pró-Palestina, e aí colocou como legenda: nos Estados Unidos a liberdade de expressão é total, absoluta e exemplar, só que não, e apontou para a manchete. E aí um advogado de esquerda, que eu sigo, que eu gosto muito de acompanhar, que é o Boscardin, que é gaúcho também, ele falou: a liberdade de expressão não é absoluta aqui nos Estados Unidos, ele mora na Flórida, se eu não me engano. Há inúmeros tipos de discurso que não estão protegidos pela primeira emenda. No caso do rapaz, o governo tem a obrigação de provar que ele cometeu um dos quesitos abaixo, e lerei agora. Discurso de violência iminente. Tá. Incitação à violência ou ilegalidade. Tá. Ameaças verdadeiras. Difamação, obscenidade, pornografia infantil, fraude ou falsidade em contextos específicos, discurso que viola direitos autorais ou propriedade intelectual, discurso comercial enganoso e palavras de combate. Lembrando que um dos gritos que eles mais repetiam era pela intifada global. Intifada global. Que nada mais é do que pregar o extermínio de judeus no mundo inteiro. Esses brilhantes alunos da Universidade de Colômbia gritavam esse tipo de coisa. E não foi só Colômbia. Na Colômbia ficou muito emblemático, porque eles, inclusive, pegaram o Hamilton Hall e deram o nome de um menino que morreu na guerra entre o Hamas e Israel, uma criança que morreu, e falaram: esse agora vai ser se não me engano, era Rashid Hall, uma coisa assim. Mas isso aconteceu em diversas instituições de ensino nos Estados Unidos. Sim. Muitas universidades tiveram atos discriminatórios contra judeus, impedindo estudantes judeus de entrar na universidade. Vários. Agredindo os estudantes judeus. Assim, não foi uma manifestação pura e simples, foram atos realmente antissemitas. Isso. Né? E o Trump saiu em defesa, clara, óbvia, evidente, não se esperava outra coisa, e foi assim que aconteceu, uma coisa impressionante. É um país que tem lei.